Maravilha, estamos ao vivo. O tema de hoje é como começar do zero. Como é possível começar do zero e ter 100 alunos? Se você é personal trainer, professor de educação física, se você tem uma academia, um box, um estúdio, se você trabalha com uma assessoria de corrida, de treinamento funcional, seja lá o que você faz. Mesmo que você já tenha alguma coisa, mesmo que você já tenha um projeto funcionando, é possível você começar do zero. Um novo projeto. Eu fiz muito isso durante os meus anos de Academia Marques Gym, Motricidade, CrossFit 9 de Julho. Tive várias chances de começar um projeto do zero. Tive a oportunidade não só de tirar as minhas academias do absoluto zero, mas também de vários clientes. E eu vou trazer aqui alguns estudos de caso. Olha que massa. Tanto de quem está começando a academia, não existe começando do zero, quanto para quem já tem alguma coisa, mas quer começar um novo projeto. Então, segura aí, todo mundo que chegou agora, sejam bem-vindos, muito bom. Deixa eu ver, Luan, Márcio, tá aqui, tá caindo hoje. Segura aí foi. E vamos lá, eu vou fazer essa transmissão também pelo YouTube, então daqui a pouco eu começo por lá, tá bom? Só vamos chegando. Galera, eu vou deixar um processo, né, um passo a passo para quem estiver começando do zero, mais ou menos ali de 90 dias a o dia zero, né? Inclusive eu tenho vídeos, nossa, eu vou deixar esse bônus. Tá, deixa eu só ver, não, ele não está disponível, eu não sei onde está. Eu tinha uns vídeos, eu tinha uns vídeos que ficavam no final de um e-book que rodava até o começo do ano, e esses vídeos tinham três partes que explicavam tudo de começar do zero. Mas bom, paciência. Se eu encontrar, eu disponibilizo depois. É que agora eu não vou achar. Não preparei isso. Vamos lá, vou colocar o tema aqui. Bom dia. Bom dia, Luan. Deixa eu colocar. Pronto. Live 22, terça-feira, dia 1º. Uau! Dia 1º de dezembro. E vamos lá. Essa live é de aquecimento do workshop, então passa para cá, deixa eu ver, tudo certo, beleza pessoal, eu vou falar sobre como começar do absoluto zero, seja um negócio, então às vezes você está pensando em criar mais uma academia, mais um box, mais um estúdio, ou começar o seu primeiro, essa live é para você. Essa live é para quem também já tem um projeto rodando, mas tem aquela vontade de fazer um projeto novo acontecer. Do tipo, projeto novo não. Ou, se você já tem a sua academia rodando, mas você quer fazer um programa novo. Você quer lançar um novo programa, você quer ter um programa de emagrecimento, um programa de corrida, qualquer coisa que você queira lançar do zero. Eu vou deixar um passo a passo de um cronograma de 90 dias ao dia zero. Só para você começar a mapear isso, porque muita gente que vai lançar uma nova proposta quer começar do nada, né? E começa. Então, eu acredito que tem algumas coisas importantes, coisas que eu já fiz, coisas que eu acredito que foram responsáveis, por exemplo, por trazer, ou teve parte de responsabilidade, né? Lógico que nada é absoluto, em trazer, por exemplo, 300 alunos para a Academia Motricidade em 22 dias. Ou, por exemplo, para o Magno matriculou 100 alunos em 7 ou em 10 dias. Agora, em dezembro de 2018. A Motricidade faz tempo, né? O Magno fez isso. E o Ricardo, que eu já trouxe aqui outras vezes, ele lançou um programa novo com 174 matrículas em um dia. Então, tem estudos de caso para todo mundo. Tem muita gente que acha que começar do zero pode ser um grande problema, tipo, começa do zero, não tem aluno, sair do zero é mais difícil. É claro que é, se você não se preparar. Porque do zero você tem que quebrar a inércia, né? Você está do absoluto zero, você precisa construir ali. Então vamos lá, hoje é uma live bem prática, eu acredito que é uma grande oportunidade começar do zero. Então eu quero que vocês possam ter acesso a essa organização. Pessoal, são 10h05, está na hora de começar. Vou dar play aqui pelo YouTube e começamos, tá bom? Então vamos lá. Tá funcionando. 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu podcast. Meu nome é Samuel Menten e nesse podcast eu mostro como é possível ter 100 alunos novos. Esse é o episódio especial do aquecimento. Olha só que legal.
aquecimento do workshop sem alunos. É um workshop que acontece do dia 7 ao dia 14 de dezembro, onde a gente vai ter 7 estudos de caso, todos os dias às 10 horas da manhã. Estudos de caso com pessoas reais, que são meus clientes e aplicaram o método. E também às 14 horas, no dia 7, no dia 9 e no dia 11 de dezembro, você vai ter uma aula prática comigo para ter 100 alunos. Bom, o tema de hoje é muito claro e específico. Como começar do zero e matricular os seus 100 primeiros alunos. Para quem já acompanhou outras lives, para quem já conhece um pouco da minha história, sabe o quanto é real para mim a ideia de sair um projeto do zero. Eu tive a chance de, na Academia Marketing, ser responsável por levar outras filiais e principalmente tirar, né, um projeto do absoluto zero, colocar numa cidade e fazer a coisa acontecer, principalmente São José do Rio Preto, que bom, foi ali que eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer também. Depois, eu tive a chance, quando saí dessas academias, em 2011 mais ou menos, eu tive a chance de ajudar um amigo em Araras a tirar a academia dele do absoluto zero. Tive a chance de começar a Academia Multicidade do zero e matricular 300 alunos em 22 dias, que já era o nosso ponto de equilíbrio. Tive a chance também de abrir um estúdio de treinamento funcional do absoluto zero. Eu não tinha nenhum aluno e saí de lá com 12 alunos mais ou menos, até começar a 9 de julho. Ela começou do zero, CrossFit 9 de julho, a gente começou do zero, porém já tinha alguns alunos, né? Eu e o Flávio, quando a gente se juntou para esse projeto, o Paulo, o Pikachu, ele continuou com o estúdio. Mas eu e o Flávio, quando a gente se juntou, se eu não me engano, a nossa soma de alunos dava 26 ou 28 alunos. Mas a gente também rapidamente matriculou os 100 primeiros. E depois, quando eu saí da 9 de julho, saí da box, né, vendi minha parte para o Flávio e fui ajudar outros donos de academia, tive a chance de, eu devo ter aberto, nesses últimos 3 anos, 2017 que eu saí, 17, 18, 19, 3 anos, eu devo ter aberto mais ou menos de 7 a 10 academias. Devo ter ajudado a abrir. Seja uma academia que começou do absoluto zero ou filiais. Então, muita gente que se relacionou comigo nesses últimos anos já tinha uma academia e queria abrir uma segunda, uma terceira unidade. E aí eu sempre ajudei nesse processo a preparar a abertura para abrir com muito sucesso, né? O fato é, você investe um rio de dinheiro para abrir uma nova unidade, você precisa fazer aquilo dar certo. Nesses 3 anos, tive a chance de tirar academias do zero, como a do Magno, por exemplo, abrir redes. Então tem a questão de abrir filial e também de abrir, olha que legal, abrir filial, mas também de mudar as academias de lugar. Então a academia cresce, chega num limite de capacidade de atendimento, aí a gente vai para um lugar maior. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e que 2020 me ensinou muito isso, foi de lançar um novo programa. Ou seja, você já tem o seu projeto acontecendo, você tem a sua academia, você tem o seu projeto principal acontecendo. Como que a gente pode lançar um novo programa nesse projeto? Qual que é a chance disso dar certo? Você já tem as suas aulas regulares, você já tem tudo funcionando, e aí de repente você tem uma ideia ou uma vontade de lançar, sei lá, um programa de emagrecimento. Quiçá o que 2020 ensinou pra gente, por que não? Um programa de emagrecimento online, virtual, né, à distância, onde você pode fazer um grupo e daquele grupo alavancar. Eu tenho alguns estudos de caso desses programas, eles estão meio perdidos aqui, mas por exemplo, teve a Carol, que lançou o Emagrecendo com a Carol Almeida, ela lançou Emagrecendo com a Carol, e foi durante quarentena, ela entrou num projeto e fez acontecer. Eu lembro dela ter tido talvez 12 alunos na primeira turma, mas na segunda, que eu gravei uma entrevista com ela, ela teve 21 alunos. E hoje continua, o programa Emagrecendo com a Carol continua funcionando. Então, assim, existem outras possibilidades. Nossa, teve a Fer. A Fer, ela tinha 1 ou 2 academias, esqueci agora, mas quando ela foi lançar um novo programa, ela escolheu uma das aulas da academia e levou para o digital, que era uma aula de LPF, Low Pressure, não sei o que, Functional, não sei, Low Pressure Fitness, talvez seja isso, que é aquele trabalho de respiração e intra-abdominais, enfim. Ela passou dos 40, 50 alunos e continua crescendo. Então, assim, a chance é que você possa seguir o cronograma que eu vou te deixar aqui,
para matricular 100 alunos e ponto final. Seja um novo projeto dentro do seu projeto principal, um novo programa dentro do seu projeto principal, uma filial, então você tem a sua unidade, você quer abrir mais unidades, uma expansão, você tem a sua unidade, você quer expandir, aumentar a capacidade de atendimento, que é uma das questões mais, uma das questões mais discutidas hoje, né, com as restrições todas. Você tem a chance de pegar um projeto que você sonha em ter, às vezes você é personal, não tem um projeto, não faz um programa maior acontecer, você tem a chance de ir lá e fazer acontecer, por exemplo, começando do zero, entendendo o que pode funcionar, o que não pode funcionar, quais são suas metas e principalmente onde você quer chegar com esse programa. Eu tenho conversado com algumas pessoas no direct. Opa, resolvi interromper esse episódio para te fazer um convite muito rápido. Muito provavelmente, se você chegou até aqui, você tem interesse em ter alunos infinitos. Isso significa lotar as suas aulas e eu quero te ajudar com isso, tanto se você trabalha presencialmente quanto online. Como que funciona? A gente oferece agora uma consultoria gratuita para fazer o planejamento do seu marketing. Eu e minha equipe, a gente vai te ajudar a ter mais alunos novos, aumentar o número de alunos ativos e atingir suas metas financeiras. Se tiver interesse em reservar um horário com a gente, basta você procurar um link aqui nesse episódio. Na descrição do episódio você vai agendar a sua consultoria 100% gratuita para planejar o seu marketing e ajudar você a atingir os seus objetivos. E eu não vou falar o nome, porque não faz sentido falar o nome aqui. Mas, por exemplo, um casal que está começando, tem um projeto de programa de corrida. E eu não tenho certeza se é presencial ou se é online, mas quando eu falei que a Lari, do Endurance Brasil, ela tem a meta de ter 5.000 alunos no programa de corrida dela, soou demais, né? Soou muito assim, tipo, meu Deus, né? Que absurdo isso. E eu sei que às vezes pode parecer muito, pode parecer um sonho muito grande, mas para mim o primeiro passo de você começar do zero é você saber onde você quer chegar com aquilo. Esse é o primeiro passo. Se você quer começar do zero, eu falo como começar do zero e ter seus 100 primeiros alunos. Mas onde você quer chegar com esse programa? E por que, por exemplo, por que eu falo 100? Por que eu falo 100 alunos? Porque se você só começa sem uma meta de, por exemplo, ter 100, existe uma grande chance de você desistir no meio. Porque o objetivo não está tão alto. O objetivo não tem um compromisso muito grande com o seu objetivo principal. Então, eu gosto de número de alunos, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, sempre com essas metas de número de alunos. Eu já falei isso antes, que quando você coloca uma meta de um número de alunos, eu preciso de 5 alunos, nossa, eu só quero 15 alunos, parece que isso demora uma eternidade, mas quando você joga uma meta de 100, você joga lá em cima, cara, 100, você sabe que vai dar trabalho. Você não vai economizar energia para ir atrás desse número. Então, quando você for começar, primeira coisa, começa do zero, mas começa mirando alto. Começa certo de qual é o seu objetivo com esse projeto, de onde você quer chegar com ele. E aí, a primeira coisa que eu preciso dizer aqui, independente do que você esteja começando do zero, segura essa, Atenção, a primeira coisa, eu já falei, começa colocando um objetivo alto, mas a primeira coisa que você precisa é entender o seguinte: por que começar com um objetivo alto? Por quê? Se você coloca um objetivo de, 20 alunos, 10 alunos, parece que cada pessoa que não se matricula é seu maior problema. É muito louco isso, Se você coloca um objetivo baixo, cada pessoa que deixa de se matricular, você sente muito. Porque parece que cada uma daquelas 10 pessoas que entraram em contato, elas deveriam ser seus alunos. E aí você começa a fazer ajustes antes da hora. Quer ver um exemplo clássico disso? Você começa, aí está difícil pôr aluno para dentro. Você mirou baixo, você só quer ter 20 alunos. Essa é a sua primeira meta. Eu preciso só de 20, beleza. Aí você começa a chamar, conversar. E na hora de matricular os alunos, alguns não entram, alguns não continuam. E você começa a suspeitar que o seu preço está errado. Você fala, errei no preço.
Porque as pessoas estão vindo, elas estão perguntando, e quando eu falo preço, elas não continuam. E esse para mim é o maior problema de todos. Quando você mira muito baixo, cada potencial aluno que não se matricula te machuca muito. Você sente que, deveria ter se matriculado, nossa, perdi mais um aluno. E não é assim. Não é. Você sempre vai deixar algumas pessoas de fora. Porque elas não estão no momento, porque elas não estão priorizando isso agora, porque elas esperavam que fosse mais barato, ou que você fosse mais simpático, ou que a aula fosse mais difícil ou mais fácil. Acontece. Então, quando você mira em 100, você tem uma coisa que é extremamente importante, que quando você mira em 10, em 20, você não tem. Você tem uma coisa que se chama estatística. Segura essa, quando você mira em 100 alunos, você tem uma coisa chamada estatística, que é, você coloca esses alunos para dentro, a cada 20 alunos que se matriculam, passaram 50 pela sua conversa, aí esses 20 que se matricularam, tiveram 50 que conversaram com você e te deixaram aprendizado, estatística. Você começa a saber qual a sua taxa de conversão. E aí sim, aí você vai poder analisar se o problema está no preço, se o problema está na comunicação, se o problema está na aula experimental. E aí, com essa estatística, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Outra coisa que quando você mira alto, você ganha, é um aprendizado sobre o que impede as pessoas de se matricularem. Então, quando você mira, por exemplo, em 10, em 20, quando você tem um objetivo muito baixo, você não ganha um volume de perguntas, você não faz uma campanha tão intensa, propondo alcançar centenas de pessoas, e aí você não tem base para entender quais são as perguntas, quais são as 5 perguntas que mais apareceram. Quer ver? Eu estou aqui com o formulário aberto, para você ver que eu faço isso que eu estou falando, é muito fácil para mim ficar aqui dando um monte de regra, de conceito, mas eu quero mostrar como eu faço isso. Eu vou trazer um dado aqui, ó. Hoje a gente está preparando o workshop sem alunos. Então a gente está preparando o workshop e como forma de preparação é entender quais são as maiores dificuldades, as maiores perguntas, para que as aulas sejam mais organizadas. Inclusive, se você está inscrito no workshop, você precisa responder a pesquisa. É uma pesquisa de preparação. Se você não está inscrito, se inscreve. O link está no meu perfil. Então vai lá no perfil Samuel, clica lá no link, faz sua inscrição no workshop sem alunos do dia 7 ao dia 14 de dezembro. Vamos ter 7 estudos de caso e aulas práticas. E para eu poder preparar as aulas práticas, assim como para você fazer o seu programa acontecer, você precisa disso aqui, ó, uma pesquisa. Então, o que eu vou falar aqui de pesquisa, ela serve para o seu momento inteiro, mas principalmente se você vai tirar algo do zero, que nem eu estou tirando aqui, estou começando esse novo método, eu preciso fazer uma pesquisa. E quer saber? Eu já tenho aqui os top 3 maiores impedimentos das pessoas. Quer ver? Vou dizer, quando eu pergunto, você poderia apontar o maior desafio? E eu preciso... olha que louco. Será que eu precisei da pesquisa para saber isso? Não. Conversando com vocês, quem me manda direct, quem conversa comigo no WhatsApp, coisa e tal, eu consigo entender. Já tem 15 anos que eu estou aí fazendo esse tipo de trabalho. Eu consigo entender na sua própria pele. Depois, como instrutor, professor do lado de cá, eu consigo entender nas conversas. E aí, eu coloquei uma lista de hipóteses. Então, é a mesma coisa que você vai fazer quando você mira tão alto. Eu quero começar um projeto do zero com o potencial de matricular 100 alunos rapidamente. Não adianta você demorar um ano para matricular 100 alunos. Uma das coisas que você vai precisar é ter suas hipóteses. Então, por exemplo, quais são as hipóteses que impedem as pessoas de se matricularem? No meu caso, o que impede a galera de fazer esse método acontecer é isso aqui, ó. Primeira coisa, dificuldade com marketing. Segunda coisa, não sei por onde começar. Olha que lugar, a gente está falando de começar do zero, né? E em terceiro lugar, está quase empatado, tem uma limitação de tempo e uma limitação de situação financeira para investir. Então, olha que legal. Normalmente, a gente parte de algumas premissas. Vou dar 2 premissas universais aqui. Sempre, se você começou o seu projeto agora
Você começou não, você está planejando o seu projeto para lançar ele. E você está começando ele do zero. Você vai partir de algumas premissas. Duas delas são universais, que é a falta de tempo que as pessoas têm e a objeção, né, o impedimento do dinheiro que precisa ser investido. Então essas coisas são universais. Você já pode, com essas premissas, começar a mapear as conversas que você tem com as pessoas interessadas para saber o que está mais aparecendo. Porque você já sabe que tempo e dinheiro são coisas que vão aparecer. Por exemplo, no meu caso aqui está em terceiro lugar. Primeiro tem confusão, ou perdão, primeiro tem dificuldade com marketing e segundo tem não sabe por onde começar. E em terceiro lugar está empatado tempo e dinheiro. Então você já parte de uma premissa. E é assim que a gente vai fazer. Vamos lá, vamos pegar uns exemplos aqui para ficar mais fácil. Exemplo número 1. Fui começar a Academia Multiplicidade do zero. Do zero, tinham 4 terrenos comprados, ia ali construir todo o prédio. Quando eu cheguei já estava em construção e eu entrei como sócio consultor para formar a equipe, fazer todo o treinamento e fazer a coisa toda acontecer e a parte de marketing. Resultado, em 22 dias a gente teve 300 alunos, em 22 dias. O que eu fiz nessa preparação? Quanto tempo eu tive para preparar? Primeira coisa, eu tive mais ou menos uns 3 meses. Desde junho, julho, agosto, setembro, um pouco mais de 3 meses, para entender o projeto todo e para me preparar. Então, quando eu falo 300 alunos em 22 dias, não é que a gente abriu a porta e deu sorte. Toda aquela história da afiar o machado, né? Tudo que foi preparado antes trouxe esse resultado. Pontos-chave que eu preparei lá na Multiplicidade. Primeira coisa, uma análise do mercado. Você precisa sempre fazer isso. Não estou falando aqui para você fazer um SWOT, nenhuma super análise, não. É só olha para o mercado. Vê o que está saturado, o que tem demais, porque senão a sua mensagem vai ser igual de todo mundo. E não é bom você ter uma mensagem igual de todo mundo, porque você não tem a atenção das pessoas. Então, o que eu fiz lá? Olhei para o mercado e tinha uma academia em frente. Inclusive, os caras abriram a academia enquanto estava em construção essa nossa academia. Tinha uma academia em frente. E aí, você analisa a academia e fala, nossa, essa aqui é uma academia ultra tradicional. Eles têm musculação, eles têm as aulas de ginástica tradicionais. E quando você vai ver a proposta, né, a tabela de preço deles, é uma tabela super tradicional. Mensal, trimestral, semestral, anual. É muito fácil eu me diferenciar de uma mensagem que é mais do mesmo. Bastou a gente ir lá e, em vez de vender plano de 1 mês, 3 meses, 6 meses, a gente vendeu programas. Então a gente falou, não, vamos começar essa academia do zero, mas em vez de ficar competindo em vender mensalidade ou vender plano anual, vamos vender programas. E a gente vendeu programa de emagrecimento, programa de corrida, tinha o programa Seu Limite, que era para dar um upgrade na marombice. Para quem era mais maromba, a gente criou um programa Seu Limite, que era de mais intensidade mesmo. Isso em 2012, não era tão comum ter uns treinos mais intensos. Bom, a gente criou esses programas e deu muito certo. E, claro, essa foi uma das coisas que eu fiz, analisar para se diferenciar. Segunda coisa que eu fiz que foi muito importante era o lançamento de uma academia com capacidade para ter 1.000 alunos. Então, eu precisei criar essa demanda. Senão, a gente vai ter um canhão, mas para ter um passarinho, né, como alvo. Tem uma frase assim, ficou estranho do jeito que eu falei, mas tem uma frase que é matar um passarinho com um tiro de canhão, né? Então você tem uma baita de uma academia para 1.000 alunos. Como que você vai preparar a demanda para ocupar essa academia inteira? Então eu precisei com muita antecedência, eu vou chutar aqui uns 2 meses de antecedência. Na época funcionava muito bem. Facebook, eu criei uma página no Facebook com o nome da academia e não fiquei falando dos programas que a gente ia vender. Eu trouxe só isso, mais nada. Eu só falei de conteúdo. Então eu pegava um site que chamava Minha Vida, que é um site de informação, normalmente
profissionais da saúde assinam aqueles artigos, né? Então, médico, nutricionista, nutrólogo, endócrino, enfim, galera assina aquela coisa, psicólogo, todo mundo, né? Professor de educação física. E aí eu pegava o artigo, o link do artigo, colocava na página e colocava um pouco do nosso ponto de vista. E falava, olha que legal esse artigo sobre a importância do sono, a ciência é assim. Se você gostou, leia mais aqui. Então eu falava alguma coisa ali e deixava. Isso, com 2 meses, trouxe pra gente um grande volume, não só de seguidores da página, mas muita atenção. E aí, quando faltavam mais ou menos ali uns 15 dias, a gente abriu um formulário de pré-inscrições. E aí foi muito mais fácil. Então, pega esse exemplo e vê o que você pode tirar de aprendizado daí. O que tinha na pré-inscrição? Por exemplo, na pré-inscrição não era só tipo, coloque seu e-mail aqui ou seu telefone aqui para a gente te avisar. Era um formulário do Google, o mesmo formulário que eu uso até hoje, o formulário do Google, com algumas perguntas que eu queria entender o que aquelas pessoas esperavam. Eu acho que eu fiz até pesquisa de preço naquela época. Eu fiz até pesquisa de preço. Eu fui lá, criei o formulário, perguntando o que a pessoa se interessava, o que ela estava buscando. Isso ajudou a gente a definir os programas que vão ser lançados com mais intenção, né? Com mais foco. E também eu devo ter pesquisado alguma coisa de preço. Não tenho certeza, tá? Mas é isso. Mesmo princípio. Analisou o mercado, cria uma mensagem que vai se diferenciar. Depois, chama muita atenção no método hoje. Eu chamo isso de divulgar. Divulga, sem fazer convite. Só divulga, mostra sua marca, mostra sua opinião. Divulga. E aí chegou a hora de convidar. E na hora de convidar, a academia estava fechada. Então a gente precisou fazer um formulário de pré-inscrição. Esse é o primeiro exemplo. Vou dar um segundo exemplo agora. Segura aí. Vou dar um exemplo, por exemplo, do Magno. Magno, a Academia Multicidade foi interior de São Paulo, cidade de São Carlos. Exemplo do Magno, em Jaru, interior de Rondônia. Daqui lá, deve dar mais de 2.000 quilômetros. Eu estou em São Paulo hoje. É longe pra caramba. E o Magno foi lá e começou a conversar comigo meados de 2018. Eu sei que ele virou meu cliente em mais ou menos em julho de 2018 e ele não tinha academia. E o meu programa era só, não sei se todo mundo aqui sabe, mas durante os anos de 2017, 2018, 2019, até 2020, né, até a gente ficar com tudo fechado, os meus programas eram só para donos de academia, de um tipo específico de academia, chamada box de CrossFit. Era só isso que eu fazia. E o Magno não tinha o seu box ainda. E aí ele comprou o meu curso, foi lá e falou assim, esse método vai me ajudar a tirar do zero? Eu falei, não é específico, mas eu te ajudo. A gente trocou algumas mensagens e eu lembro de orientar ele o seguinte, primeira coisa, abre antes de abrir. Como que você faz isso? Então, outro aprendizado aqui que eu não fiz na Multicidade em 2012, mas o Magno fez em 2018 e deu muito bom. A capacidade da academia do Magno é muito menor do que da outra. Lá a gente tinha capacidade de 1.000 alunos. Aqui a gente tinha capacidade de 300 alunos, 250 alunos, né? Uma academia muito menor, um projeto muito menor. Aí o Magno foi lá e me ouviu. E ele fez o seguinte, o resultado foi que ele matriculou 100 alunos em 10 dias. Em um ano ele estava na capacidade máxima lá com seus 250 alunos. 100 alunos em 10 dias. O que ele fez para isso acontecer? Primeiro, ele foi lá e começou as atividades antes de abrir a academia. Tanto que no depoimento dele ele fala, é muito louco, você nem abriu ainda e as pessoas já estão querendo fazer a matrícula. Né? Quem conhece o Magno, deixa um salve aí, mas tem esse depoimento dele. O Magno então está comigo desde julho de 2018 e ele foi abrir só em dezembro. Nesses 6 meses a gente conversou bastante e uma das coisas que ele fez foi começar os programas, começar as aulas de treinamento funcional, as aulas lá numa praça. Eu falei, cara, escolhe uma praça, faz todo sábado, sei lá, faz toda terça e quinta, vai fazendo essa atividade na praça, porque vai gerar um burburinho na cidade. Todo mundo vai querer saber o que é aquilo que está acontecendo na praça, aula de graça, só para divulgar. E ele mandou, de repente, bum! Quando ele abriu as portas, formalmente abriu as inscrições, as matrículas,
deram 100 alunos. Eu acho que essa foi uma das principais coisas que o Magno fez. É claro, tem outras coisas, ele se associou, são 3 professores, então numa cidade de 50 mil habitantes, você pega 3 profissionais, 2 que eram bem reconhecidos e ele que estava começando na área, ele já tinha outra profissão, coisa e tal, mas ele estava começando. Então quando você pega bons nomes também, isso te ajuda, né? Não tem como. Mas pensa isso, você vai começar um projeto do zero, começa dando aulas gratuitas numa praça, num parque, até mesmo fazendo um itinerante nas praças, nos parques, para você ser conhecido, ser falado. Isso faz parte do nosso primeiro pilar, que é divulgar, fazer mais pessoas encontrarem sua marca, falarem de você, falarem de como é, falarem de como funciona. E aí, quando você convida, essas pessoas estão mais prontas. O princípio é o mesmo. Vou para o terceiro exemplo aqui, e aí eu vou deixar o cronograma para quem quiser seguir esse cronograma de lançamento de um novo projeto. Como começar do zero e matricular 100 alunos novos. Vamos lá. Terceiro exemplo, um mais recente, Ricardo. Falei dele outros dias aqui porque para mim foi o meu recorde, pelo menos o meu recorde registrado. Então eu estou usando esse recorde como forma de exemplo, porque é muito bom, né? Beleza. Começou do zero um novo programa. Talvez ele já tinha feito esse programa antes, ou talvez ele ia fazer, mas quando fecharam as portas, em março mais ou menos, ele teve que cancelar. O Ricardo, o programa dele chama Lifestyle 1530. Então, primeira coisa, primeiro aprendizado disso. Bom, resultado, né? Para quem não acompanhou até hoje, vou falar de novo. Foi o meu recorde, resultado. Anota aí, 174 matrículas em um único dia. 174 matrículas, um único dia. Perdão, não foi um dia só não. Foi na quinta-feira, foi 90% desse número, depois na sexta ainda umas pessoas entraram, tá? Não foi um só dia não. Mas foi um dia e meio, 90% disso foi um dia. Desses 174, ele teve 95 alunos novos em quase 2 dias. 95 alunos novos. E para mim, o que ele fez primeiro? Primeiro que deu muito certo. Primeira coisa, pôr um nome. Olha que louco, né? Ele já tem uma academia, então pega esse outro cenário. Eu dei um primeiro cenário, a gente lançando a academia tradicional do zero, com muita concorrência. Segundo, lançando uma academia mais específica, um box do zero, em outro tempo, em outro período, e usando basicamente os mesmos pilares, divulgar e depois convidar. E terceiro, Ricardo. Ele já tinha as academias, ele não lançou uma nova academia. O que ele fez foi lançar um programa. Ele criou um projeto de 31 dias, e aí, primeiro aprendizado que eu tive ali ele pôs um nome. Então, quando você põe um nome específico, o nome dele é Lifestyle, quando você põe um nome específico, fica muito mais fácil. Por quê? Porque as pessoas ganham atenção para aquilo, ou elas dão atenção para aquilo. Quando é mais do mesmo, que nem eu falei lá no primeiro exemplo, passa batido. Então, um nome específico, beleza, isso já ganhou a atenção de um grupo de pessoas. Segunda coisa, e esse vale a pena, tá? Vou dar mais 2 aprendizados do Ricardo e eu vou passar o cronograma. Mas segunda coisa que eu acredito que foi responsável por esse resultado, pensando em começar do zero. Ele começou a falar disso 6 meses antes, 8 meses antes. Então já existia a ideia de que aquilo ia acontecer. É a mesma coisa quando, abri um parênteses aqui, quando eu fazia campeonatos e quando terminava o campeonato de um ano, a gente já anunciava a data do próximo, um ano antes. O termo em inglês disso chama seeding, né? Você está semeando, está plantando, né? Está plantando a ideia, né? Está antecipando para as pessoas ali que essa parada vai acontecer. Então, muito tempo antes, as pessoas já sabiam que existia esse programa e que um dia ele ia ser lançado e que ia funcionar. Segunda coisa, nome, depois a antecipação, né? Quanto tempo antes já sabiam. Então, quando você cria uma coisa do nada, do zero, não deu tempo de aterrissar na cabeça das pessoas ainda. E aí você precisa repetir. Mas vamos lá. Terceira coisa, que eu acredito que foi muito, muito providencial para isso dar certo. Ele resolveu, ou prometeu resolver, uma dor muito grande. O programa Lifestyle de 31 dias é um programa
de emagrecimento. Eu não sei se ele falou isso com todas as palavras, mas é um programa de emagrecimento, porque você tem nutricionista, você tem atividade, você tem treino para fazer em casa. É um programa de emagrecimento. Então, quando você junta isso, junta tudo, o que aconteceu lá em 2011, 2012, o que aconteceu em 2018 com o Magno, o que aconteceu com o Ricardo agora em 2020. Junta todos esses aprendizados, mas pega esses do Ricardo. Primeira coisa, um nome muito especial, um nome que ganha a atenção das pessoas. Segundo, muita antecipação, tipo meses antes as pessoas já saberem que você está planejando aquilo. Então, se você está planejando alguma coisa para janeiro, já fala agora para os seus alunos, a gente está aqui com uma coisa em mente. Terceira coisa, importantíssimo, importantíssimo. Resolva um problema que é muito grande. Assim você vai ter mais alunos. E aí você pensa, mas eu só quero abrir, por exemplo, eu só quero abrir o meu estúdio, dar aula de personal. Isso você está resolvendo o seu problema, você não está resolvendo o problema de um aluno. Não, mas eu só quero abrir meu box e viver fazendo crossfit. Tá, mas esse é o seu problema. Qual que é o problema que você resolve das pessoas? Exemplo, quando a gente lançou a 9 de julho, a nossa mensagem está lá até hoje, né? Quando a gente construiu o novo prédio, a gente pegou uma parede inteira. No outro era um adesivo no fundo. Aí quando a gente construiu o novo prédio, era uma parede inteira. A mensagem ali era muito clara. A gente queria ajudar as pessoas a aproveitarem melhor a sua vida. Então, era uma mensagem até de qualidade de vida, né? A mensagem é mais ou menos assim: você pode ser melhor, mais forte, mais ágil e resistente, capaz de aproveitar cada dia mais a sua vida. Eu acho que era isso, ou cada vez melhor a sua vida. Então era isso, é uma mensagem de qualidade de vida. Era esse o problema que a gente resolvia. A gente queria que as pessoas usassem a atividade física como uma ferramenta para viver melhor. Ponto. E isso era assim, uma parede inteira, até hoje, né? Se você digitar 9 de julho aí você vai ver. Era uma parede inteira com essa mensagem e só uma plaquinha escrito CrossFit pequenininho. Entendeu? Então pensa assim, qual o problema que você resolve? Se você vai trabalhar com corrida, por quê? Corrida é só a ferramenta. Corrida é só o veículo. A pessoa quer usar a corrida para alguma coisa. E aí você tem que se posicionar pensando nisso. Vamos lá, vou deixar um cronograma aqui para te ajudar. Eu queria saber se fez sentido tudo que eu falei até aqui. Tem 18 pessoas, 17 pessoas ao vivo. Eu queria muito saber se fez sentido o que eu falei até aqui. E queria pedir que você anote uma dessas sacadas. Faz um print. Não precisa ser um print da minha cara aqui. Tira uma foto da sua sacada e me marca. Me marca aí nos stories, @samuelmente, para eu saber de fato, que sacada dessa será que funcionou melhor? Teve lá tudo que eu falei da motricidade de 2012, depois do Magno de 2018, agora do Ricardo. Pega alguma coisa disso aí. Se você chegou agora, assiste de novo e vê se alguma dessas sacadas explode a cabeça. Bom, todos esses projetos, eles seguiram o mesmo cronograma. Acredite ou não, o mesmo cronograma é forçar a barra. Os mesmos princípios do cronograma. Por quê? Alguns deles foram feitos em 10 dias, como por exemplo do Ricardo, 15 dias. Do dia que ele resolveu marcar a data até o dia que ele abriu as vendas e teve 174 matrículas. Então, isso segue um processo, são princípios para o mesmo cronograma. Do Magno, como eu disse, 5, 6 meses antes, ele já estava conversando comigo e preparando tudo. Ele começou a dar as aulas no parque, talvez 1 mês antes. Ele não está aqui agora, não vou saber dizer. Na motricidade, eu entrei no projeto em junho. Em junho, eu entrei no projeto oficialmente como sócio consultor e a gente lançou a academia em setembro. Então teve essa preparação, mas eu lembro que não foi mais de 2 meses que eu abri a página e comecei a divulgar. Então pensa isso, os princípios, divulgar. Com antecedência, você precisa se preparar, você precisa saber que projeto que é esse, se ele vai ter um nome legal, como que você vai se diferenciar no mercado, por que você fala não ser mais do mesmo, entendeu? Muita gente fala, não dá certo aqui na minha cidade. Se não dá certo para você e para outros dão certo, é porque é mais do mesmo, né? Então quanto mais a mensagem for igual,
é difícil você se diferenciar. Então, se todo mundo fica só abrindo box de CrossFit, é difícil se diferenciar. Você precisa ter um posicionamento, né? Umas pessoas são um pouco mais para intensidade, para competição, outras pessoas são um pouco mais da galera da baladeira, e aí um pessoal mais jovem, coisa e tal, vai se identificar lá. Outros são mais, mais tranquilos, mais reservados, mais para saúde, bem-estar, qualidade de vida, e aí vai ter um pessoal um pouco mais velho, e você precisa se posicionar. Então pensa nisso. Primeira coisa, resolve qual vai ser o seu posicionamento, dá um nome legal, encontre um nome que seja massa, seja para um programa novo que você vai lançar, ou para uma academia, um estúdio, um projeto que você vai fazer do zero. Encontre isso. E aí você começa o processo, que é divulgar. Você precisa começar a chegar em mais pessoas. E eu gosto muito do digital, gosto muito mesmo, porque funciona, porque é mais fácil alcançar todo mundo. Hoje em dia eu tenho alcançado um número absurdo de pessoas pelo digital, eu mesmo tenho feito isso. Outros clientes também têm feito isso, então a gente tem feito esse processo de divulgar e está chegando em cada vez mais pessoas. E aí, num determinado momento, você convida. Seja qual for o seu projeto, funciona o mesmo processo. Primeiro você divulga, sem fazer convite. Sem falar, venha treinar. Sem falar, prepare-se para o maior, prepare-se para o melhor. Não, é sobre a pessoa. Como que se divulga? Qual é a melhor estratégia de divulgação? Ajudando de graça. No digital, a gente consegue ajudar de graça com conteúdos. No mundo físico, a gente consegue ajudar de graça, por exemplo, promovendo uma corrida, por exemplo, promovendo algo solidário, promovendo atividades pontuais, por exemplo, todo domingo vai ter uma atividade no parque, ou toda terça e quinta à noite. Teve mais gente que fez assim, acho que Yalabá, eu vou tentar trazer a Yalabá como estudo de caso, eu já mandei uma mensagem para ela. Yalabá hoje passou dos 100 alunos, mas ela começou bem ali, nossa, foi bem sinistro, eu acho que ela começou a academia dela em fevereiro. E o que eles fizeram antes foi aula no parque, aí abril teve 43 alunos, acho que no primeiro mês, mas assim, do zero. Então, o que eles fizeram muito ali foi aula no parque, e deu certo. Então, assim, lembra disso. Quando você está divulgando, anota essa para mim é a máxima do dia. Quando você está divulgando, você não está convidando. Na hora de divulgar, você só divulga. E quando você for convidar, aí sim chegou a hora de você convidar. Porque aí as pessoas estão sensíveis para aquele convite. Na verdade, elas estão até esperando a hora do convite. Imagina o cenário. Você põe um monte de conteúdo para fora, dando dica, ajudando. Não precisa nem ser só dica sua. Você pode pegar de outros lugares e dar o crédito. E fazendo live, e pondo coisa, e falando. De repente a pessoa vai falar, quando que eu vou ter acesso às suas aulas? Quando começa o seu programa? Porque eu te assisto e funciona, e não sei o quê. Hoje, só nesse momento agora, tudo que está acontecendo, com o workshop, com a próxima turma, eu abro as inscrições da próxima turma no dia 14. Dia 14, termina o workshop, eu abro as inscrições. E tem 2 semanas que eu recebo mensagem, só das pessoas verem os conteúdos. Vem perguntar de consultoria, vem perguntar de mentoria, vem perguntar de curso, vem perguntar como faz para se inscrever. E olha que legal, eu não estou convidando, eu só estou pondo conteúdo. Há 1 semana eu comecei a convidar para o workshop. Convidar. E você vai convidar para quê? Você vai fazer um workshop? É um pouco mais complexo. Se for, o dia que você for fazer um programa digital, vale a pena. Quando você for fazer um programa online, então você quer abrir um braço digital dentro do seu projeto. Hoje você tem uma academia, você tem um estúdio, você tem um box, e você fala, eu quero abrir um braço digital. Ou você é personal, cara, melhor coisa para personal. Personal tem o limite da agenda, você não consegue atender mais do que, 12, 14 alunos, você já fica, lotado, tem logística, tem tudo. Se um personal dedica 2 horas do dia dele para um projeto online, qual que é a escala disso? Tem um exemplo aqui, tem vários exemplos, mas um exemplo que eu tenho visto muito é o Caio Signoretti, Caio Caion, uma coisa assim. Ele está com alguns milhares de alunos, tá? Ele tem alguns milhares de alunos e ele tem um programa que é de personal e tem um programa que é só de planilha.
Então assim, demorou para ele chegar nos milhares, tá? Demorou, mas ele tem. Então o personal normalmente, a melhor coisa que você vai fazer é aprender a fazer um projeto online. E aí, o que eu queria dizer, quando você for fazer um projeto online, talvez um convite bom para você fazer é um convite assim, de um workshop, ou de um seminário, ou de uma masterclass, onde você faz uma grande aula explicando os pilares do seu método, explicando como funciona e abre as inscrições para o seu programa. Isso dentro do mundo digital, isso é o famoso lançamento, tá bom? Isso é um lançamento dentro do mundo digital. Você pode fazer de uma aula ou de uma semana de aulas, como eu estou fazendo workshop, mas dá mais trabalho, tá? Se você for fazer no dia a dia, para o seu ambiente presencial, tem como a gente fazer isso mais fácil. Tem como fazer isso muito... o Ricardo chegou aí. Fala, Ricardo. Tem como fazer isso mais fácil? Principalmente por quê? Porque o serviço presencial vende muito mais fácil. As pessoas, elas encontram mais valor, né, pegando, sentindo que tem alguém ali, é átomo de verdade, do que é byte, né? Se você só fala em vídeo e à distância, a pessoa nunca vai te ver, não vai até o lugar... A chance são que ela não valoriza tanto. Então você precisa de um pouco mais de complexidade para fazer a divulgação e a divulgação, o convite e as matrículas de um programa online. Mas se você vai para o presencial é mais fácil. Então você pode começar muito mais fácil. Agora, como começar do zero? Só seguir esses pilares. Divulga, divulga, divulga. Precisa divulgar só no digital? Não. Dependendo da sua cidade, da sua região, você pode fazer isso no presencial, com aulas gratuitas no parque, com corridas solidárias. Se eu fosse abrir uma academia hoje, sem dúvida nenhuma, eu ia marcar todo último domingo do mês, uma corrida solidária. E cada vez eu ia pôr uma corrida e caminhada. E cada vez eu ia pôr mais gente, para caminhar e para correr. Ia fazer isso durante uns 3 meses, 6 meses. Quando eu tivesse ali 150, 200 pessoas, todas as licenças de prefeitura dadas, muita foto, muito conteúdo, muito depoimento de quem está participando da corrida e da caminhada, da saúde, aí eu ia falar, pessoal, o que vocês acham da gente ter um espaço para fazer treinos? Treino, né? Porque corrida e caminhada, uma vez por mês, chama todo mundo. E aí sim, aí eu ia abrir um espaço. Talvez nos últimos 2 meses eu ia fazer treinos pontuais, às terças e quintas. Mas é simples assim. E fora que eu ia fazer tudo isso ser potencializado com o digital também. Então, seja você uma pessoa interessada em abrir uma academia, em abrir um estúdio, em abrir um box, em abrir a sua primeira filial, ou expandir o que você já tem, ou ir para o digital e fazer seu programa online, matricular 100 alunos, o processo é o mesmo. Você vai organizar seu cronograma pensando, primeiro, deixa eu me posicionar aqui, deixa eu saber o meu nome, deixa eu saber com quem eu vou falar, deixa eu saber para quem eu vou falar, deixa eu ver o que existe no mercado para eu me diferenciar. Segundo, agora deixa eu começar a divulgar isso, para que mais pessoas vejam e me deem atenção. Por quê? Quando você ganha a atenção de todo mundo, no momento de você fazer o convite, fica mais fácil. As pessoas já estão sensíveis, elas estão buscando, elas estão querendo. E aí você fecha, quando você, claro, faz a matrícula. Esse convite, por muitas vezes, vai ser uma pré-matrícula, tá? Principalmente se é no presencial. Eu acredito que o grupo do Ricardo, o Ricardo que está aí é o cara que matriculou 174 pessoas, sendo 95 alunos novos. E eu suspeito que ele usou o termo de pré-matrícula. Faça a sua pré-matrícula, entre no grupo, né? Então é um convite para pessoas fazer uma pré-matrícula. Ela entrou no grupo. E aí as pessoas que estavam no grupo receberam acesso à possibilidade de se inscrever com uma condição especial no primeiro dia. E isso gera um efeito enorme de matrículas. Bom, galera, eu falo pra caramba, né? Tudo isso que eu tô organizando aqui, eu vou disponibilizar de forma mais estruturada, mais prática durante o workshop. Então você vai ter a possibilidade de organizar esses pilares, divulgar, convidar e matricular da forma assim, mais tranquila, mais objetiva que pode existir. Inclusive, eu estou estudando como que a gente pode organizar tarefas práticas que eu possa te dar o feedback. Você faz a tarefa e eu analiso depois. Então, eu fiz uma enquete nos meus stories sobre análise de perfil e perfil do Instagram, né? Análise de conteúdo. Então, para eu dar uma olhada, ver se os conteúdos estão conversando com o seu posicionamento ou não, o que você pode fazer assim, o que você pode fazer assado.
Ó, o Ricardo trouxe aí, ele fez uma pré-venda. A pessoa tinha que entrar no grupo, era um convite para pré-venda. Aí quando abriu as inscrições, abriu a venda, a pessoa ia lá e decidia se ela queria entrar ou não. É isso. Durante o workshop, do dia 7 ao dia 14, eu vou fazer estudos de caso. Ricardo, segura aí que eu vou te mandar um convite hoje para a gente encontrar um dia bom. O horário vai ser sempre às 10 da manhã. E na segunda, na quarta e na sexta, eu vou fazer aulas práticas. Aulas práticas onde eu vou explicar tudo isso aqui de forma mais tranquila, mais didática e com material, né? Com PDF para você seguir, para você anotar. E deixa eu ver agora, já que o workshop começa só na próxima segunda, deixa eu ver o que tem amanhã. Boa! Amanhã a pergunta do milhão, né? Quanto eu devo investir? Quanto eu devo investir para ter 100 alunos? Principalmente investir em anúncio. Eu recebi essa pergunta na minha caixinha de perguntas ontem, eu acho, eu respondi meio por cima, mas amanhã vai ter a chance de eu responder com toda a atenção. Então, quanto eu devo investir em anúncio para ter 100 alunos? Galera, é isso. Um prazer estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Quanto eu devo investir em anúncio para ter 100 alunos? Se fez sentido alguma das ideias que eu trouxe aqui, se alguma coisa, explodiu sua cabeça, lembra de fazer um print, me marca, @SamuelMenten, ou compartilha isso com alguém, compartilha isso com seus sócios que estão pensando em lançar um novo programa, ou expandir, ou abrir uma filial. Isso que eu falei serve para tudo. Eu já tive a experiência de aplicar esses mesmos princípios, divulgar, convidar e matricular em diferentes cenários, e basta você fazer essa leitura e ir para cima que tudo vai dar certo, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.